Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do livro interessante, Chica da Silva, um romance da vida, um romance de uma vida, né? Da Joyce Ribeiro. A Joyce Ribeiro é aquela jornalista conhecida no SBT, né? Agora não sei qual canal ela tá. E quando eu vi que ela escreveu um livro, eu fiquei surpreso, né? Porque é um livro sobre Chica da Silva, uma figura muito conhecida aqui no Brasil, né? Por causa da novela e do filme. E porque eu não sabia que ela escrevia também, ela era autora de livros, enfim. Fiquei muito feliz, eu resolvi na hora comprar esse livro, né? Como eu disse, a Chica da Silva é essa figura tão conhecida, né? Da novela com a Thaís Araújo, tanto também do filme com a Zezé Mota. E Chica da Silva é essa mulher negra naquele período em que o Brasil conhece o boom da extração do diamante, pós a extração do ouro, em que ela se torna aqui uma senhora, né? Ela sai da senzala e vai morar dentro da casa grande como mulher de um branco, né? É descrito aqui que a Chica da Silva, ela nasceu da mãe dela, Maria da Costa, né? E ela é parda, né? Ela tem uma tonalidade diferente de outras negras, por exemplo, né? Aqui, como fala na página 25, ela fala aqui, ó, Maria da Costa, mãe de Francisca, era africana, originária da Costa da Mina, como outras esguias mulheres subtraídas da sua terra natal, tem a pele mais clara, não negro retinto e luzidio que outros cativos tentam por terem nascido em diferentes áreas daquele imenso continente, ou seja, ela já coloca que existe várias Áfricas, né, não apenas uma África, como é apontado em muitos dos casos, né? E uma beleza que encanta os europeus, né? Foi levada para o vilarejo ainda criança, como propriedade do negro Forro Domingos da Costa. Ela tem a Francisca, né, Chica da Silva, e ela, que eu vejo, ó, a menina se fortalece na dura rotina dos seus iguais. Então ela tem ainda a Francisca, como ainda quando escrava, ainda leva a Francisca amarrada aqui nas costas ou aqui mesmo no tórax. E em dado momento ali na adolescência da Francisca, ela é vendida para o Manuel Sardinha, né? É um português que veio ali no boom, ali perto da extração do ouro, e que trabalha ali na vila, ali, ele coloca aqui que é na Câmara Municipal da Vila do Príncipe, sede da comarca do Cerro Frio, unidade administrativa da Capitania Hereditária do Espírito Santo, né? São capitanias ali e tal, que tinham recursos próprios em nome da coroa. Ela é vendida para esse Manuel da Costa, só que aí ele toma para ele, como solteiro, algumas negras escravizadas como concubinas, né, para viver com ele. Então ele tem mais de uma. E é dito aqui que ele tem mais de uma, inclusive com o mesmo nome, né? Então a Francisca, nossa Chica da Silva aqui, ela é conhecida como Francisca a Parda, e a outra, Francisca Pires, ela é a crioula. E ambas têm filho com ele, né? A Chica da Silva tem o Simão, né, filho da Chica da Silva, e a outra tem Cipriano. Só que acontece, o Manuel, é acusado de bigamia pela igreja, né? Isso, aos olhos da igreja, é errado, né? Isso, aos olhos da igreja, é errado, né? A escravidão já é mais um traço de conveniência da igreja. Aí o que acontece? A Francisca, né, nossa Chica da Silva, é dada como no leilão. Quem compra ela é um tal de João Fernandes de Oliveira, né? Ele tem o mesmo nome que o pai, ó, Sargento Mor, nascido em Arraial de Vila de Barcelos, no Minho, ao norte de Portugal. É solteiro, inclinado à aventura, esse português intrépido enfrentou as mazelas da travessia do oceano com o sonho de enriquecer com mineração no auge do ciclo do ouro. Então ele chega lá, né, vê a Chica sendo vendida no leilão e logo a compra, né? Assim que toma conhecimento de que o médico Manuel Pires Sardinha coloca à venda a Francisca a Parda, aparece para comprá-la. O primeiro dono da moça talvez queira se desvencilhar de um problema, uma vez que está sendo acusado de bigamia e se compromete a terminar com a ligação ilícita, né? João fecha negócio com Sardinha pouco tempo depois de se instalar naquele arraial. Então ele a compra, né? Mas aí ele é jovem, ele tem ali datado 26 anos mais ou menos, e a Francisca, a nossa Chica da Silva, tem cerca de 22, 23 anos mais ou menos. E sim, são um casal jovem, né? O Manuel é uma pessoa mais velha, né? Apesar de ter o filho, Simão é uma pessoa mais velha. Então o que acontece é o quê? Os dois começam sim a ter um relacionamento,
o João com a Chica da Silva. Mas ele depois ele a liberta ali no período perto do Natal, ele dá a forria para ela, né? E aqui ele coloca, quer ver, ó, o simbolismo mais profundo, porque Chica não tem de pagar por isso, então quem dá a alforria é o próprio João, né? Fica livre da senzala, da senzala social como presente a quem tem direito, aos olhos de quem conheceu como seu segundo senhor. Essa é a mensagem que ele passa do merecimento, né? Todas as conjecturas são possíveis aos olhos de quem vive no Tejuco. Certamente não faltam recriminações, alforriar alguém que acaba de comprar, sem exigir dinheiro por isso, nem sequer quem lhe investiu tão pouco tempo atrás. O desembargador foge a costumes locais movidos pelo amor, não teme comentários e acusações. Então a gente percebe que o João, né, ele gosta muito da Chica da Silva, tanto que dá alforria para ela, não pede nada em troca, a não ser o que? A companhia e o amor, né? Aqui é colocada a questão do branqueamento, porque é claro, né, gente, a mulher naquela época, mesmo a dona de casa, vive para quê? Para procriar, né? Aí coloca aqui sobre a questão de branquear a sua imagem, né? Porque o João, ele é branco. O Simão, né, se torna um dos 3 herdeiros de Manuel Pires da Sardinha, que nem assim o reconhece oficialmente a paternidade das crianças. O Manuel não conhece Simão como seu filho, ao contrário, já o João ele assume a paternidade, não sendo biológica, mas assume a paternidade do Simão. A questão do futuro de branquear a sua origem, ela comenta aqui. Esse é um anseio e um procedimento muito comum entre os descendentes de escravos na colônia. Quem pode e tem condições sociais e financeiras para isso trata de apagar sua verdadeira origem, para ter o dinheiro aos maiores voos, por meio de iniciativas que dificultam a compreensão de muitos personagens importantes nessa fase da história do Brasil, né? Ela coloca aqui a questão que, tendo um relacionamento tanto com o Manuel, agora com o João, a questão de ter na imagem do filho um futuro que ela não teve, ou seja, um futuro para o filho dela que seja longe das senzalas, que seja longe dessa identidade negativa que criaram do negro no Brasil. E para isso precisam ter a aproximação necessária com simbolismos, né, com imagens que sejam remetidos à brancura. No caso aqui, propriamente dito, o relacionamento com uma pessoa branca, né, para apagar esse vestígio de escravidão que colocaram na vida dessas pessoas. Eu achei isso muito interessante, né? Logo então, em seguida, a gente já conhece, né, ela tem ali a questão da mulher da casa, de criar seus filhos, e ela sendo negra, ela vai ter amas de leite. Ela vai ter as amas de leite dela. Por quê? Porque é dito que, por mais que ela teve vários filhos. Por mais que ela tenha vários filhos, ela tem que ter ali suas amas de leite para que ela possa, depois de ter um filho, se resguardar e, ao mesmo tempo, ter o preparo para um próximo filho, né? Como se fosse, né, bem entre aspas, uma produção. E aqui na página 48, a Joyce coloca, ó, senhoras da sociedade colonial não amamentam seus bebês. Essa é uma tarefa sempre delegada a uma cativa recém-parida, que passa os meses seguintes a alimentar seu rebento e o da patroa. Então, aqui na página 48, ela dá esse indício de que a Chica, apesar dela, né, ter ganhado prestígio ali com essa união consensual com João Fernandes, ela ainda é mulher. E se tratando de mulher, como uma patroa, né, ela ficava focada na questão de dar sequência à família, né, gerando filhos e tal. E ela continuou, assim, as esposas ficam livres desse cuidado porque não lhe pareça pesado ou dele queiram se livrar, mas para que possam estar concentradas na missão de engravidar novamente. Esse é um tempo em que ter uma grande prole é importante para garantir a perpetuação do nome da família. Uma façanha nada fácil, porque muitas crianças não sobrevivem ao primeiro ano, dizimadas por toda sorte de enfermidades. Ou seja, então,
se via que tinha uma outra negra escravizada que também tinha dado luz, o que se fazia? Dava o filho da patroa para que essa negra também amamentasse e deixava a patroa resguardada ali, né, como se disse aqui, para engravidar novamente e assim aumentar a família. Enfim, acho que Chica teve mais ou menos cerca de 13 filhos com João Fernandes, né? Contando com o Simão 14, e foi uma família muito grande. Né? Em dado momento o João volta para Portugal para lidar com problemas lá, com problemas a respeito do seu pai e da mulher que estava casada com seu pai, questão da herança e tal. E a Chica fica aqui no Brasil, né? Cuidando do casarão, um casarão novo, onde eles moram agora, onde eles moravam, né, onde ela continua morando agora, e lidando com as situações, com os filhos, com as meninas, né, as filhas vão para um internato, inclusive ela começa a ajudar algumas irmandades ali, coisa que só era mesmo também permitido, não permitido, mas assim, era muito comum ver da parte dos brancos, né, porque tinham muito dinheiro. Então a Chica, como uma das mulheres mais ricas ali da região, né, ela começa a ajudar essas irmandades. Inclusive, depois da morte da Chica, ela é enterrada, ela tem direito a ser enterrada em uma dessas irmandades, ela é enterrada dentro dela, de uma igreja. Enfim, uma coisa que a Joyce também chama a atenção é que, assim, a Chica da Silva ela é negra. Né? Ela teve ali uma chance que muitas poucas outras tiveram, que foi essa ascensão ao estar junto do homem branco, né? E ao ser alçada ali, vamos dizer assim, ao ser levada a ter esse prestígio, essa ascensão social que muitas outras não tiveram, a Chica também teve, como comentei agora há pouco, a questão de ter a ama de leite e assim como também ter outros escravos. É dado que a Chica já teve mais de 100 escravos, inclusive. Né? E aqui na página 108, a Joyce fala um pouquinho sobre isso. Ó. Chica nunca viu problema nenhum em ser dona dos seus próprios escravos. Apenas repete um padrão que é costumeiro na região onde vive. E esse é todo o seu universo. Ou seja, para ela acha que, né, dando a entender aqui, que sim, ter escravos é uma coisa que sempre existiu e que continuaria existindo. É uma condição natural do ser humano ter essa questão de escravos e não escravos. Ó, não pretende sair daquele terreno bem conhecido, que é uma parte de demarcação da Diamantina. Mais embaixo ela coloca: é uma mulher poderosa em seu ambiente, não tem contemplações e trata seus serviçais como ela mesma foi tratada. Nada de corpo mole, quer que faça o que dele se espera. E nisso não difere das senhoras brancas legalmente casadas. Mesmo que seja preciso usar de todo o rigor, não admite rebeldia, soberba e anseio de fuga. Quer gente submissa em seu plantel e tem pulso firme para contar com isso. Então ela repete os mesmos tipos de comportamento, né? Daquilo que ela sempre viu, né? E viveu na pele, inclusive, né? Ó, na próxima página ela continua. Como senhora de escravos, Chica sabe muito bem diferenciar a qualificação daqueles que reúnem seu plantel, até porque eles têm diferentes valores de mercado. Mesmo entre os cativos, há diferença de status. Ela até, inclusive, ela tem essa, digamos assim, essa, não digo fragilidade, mas digo esse olhar apurado para o que o mercado exigia da época, né, da diferença entre um escravo para o outro. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma questão do embranquecimento da sua prole, né, ao ter agora alçar voos numa condição que muitos negros não tinham, né, com uma tentativa de apagar o seu passado, ou mesmo, não digo apagar que não tem como, né, mas digo que deixar de lado esse passado de negro escravizado e dar sequência a essa ascensão social, né, a esse prestígio social, a essa tentativa ou a essa aproximação, vamos dizer assim, bem entre aspas, do mundo branco, né. E dado isso, a gente vê sim que seus filhos tiveram grande importância depois da sua morte, depois da morte de João, né?
e que a gente vê também no próprio comportamento da Chica ao tratar os seus escravos, que era algo que ela achava que era totalmente comum existir naquela época. Bom, fica a dica aqui de um livro interessante, né? O subtítulo Romance de uma Vida, a gente vê que ele pode estar estruturado de uma forma de romance, mas eu vejo muito como uma forma de documentário aqui no modo que ela escreve, né? A gente quase não vê diálogos aqui, a gente vê apenas a exposição em terceira pessoa da vida da Chica da Silva, né? Inclusive tendo ali em mente ali o conhecimento dos pensamentos que a Chica tem, né? Colocados aqui nas palavras da Joyce. E a gente vê que o romance de uma vida também seria o romance que também um dos focos principais do livro é como se dá a afetividade da Chica, né, com o João e com uma preocupação, responsabilidade, afetividade com o meio que ela vive, no sentido de preservar aquilo que ela conseguiu, que ela conquistou e que ela ganhou e dar sequência nisso, né, como um grande projeto de vida, né. Apesar desses problemas, como eu te falei, da Chica ter seus escravos, mas a Joyce sempre coloca aqui que é uma visão que a própria Chica tinha da vida. Ela achava que aquilo era normal, que aquilo sempre existiu e sempre iria existir. Fica a dica de um livro aqui interessante, que vale a pena ser lido, vale a pena ser resgatada essa memória de uma mulher que se tornou um mito aqui no Brasil, né? Uma lenda e que vale a pena ser lido e resgatado de qualquer maneira, né? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.